Spearboy, um leão treinado por um rei que foi mestre em combates demorados e caçadas difíceis. Ele absorveu uma gama de habilidades que poucos felinos apresentaram ao longo da história. Com um ferimento antigo que poderia ser devastador para qualquer outro leão, Spearboy provaria que sua capacidade de sobrevivência era maior do que todos pensavam. Porém, sobre os seus ombros pesava o fardo de dar continuidade ao império que seu avô, o poderoso Nott, e seu pai, Nott II, colocaram sobre ele. Afinal, seus antepassados foram os mais bravos leões do Quênia. A pergunta que ecoava na savana era: Spearboy seria o último da linhagem dos Notts, colocando um ponto final nessa era de fúria e dominação? Ou ele seria capaz de vencer os desafios que o destino reservava? É isso que iremos descobrir hoje no Ordinário Selvagem. Então se prepara para desvendar a emocionante história que marcou as terras da África, clicando já no like e se inscrevendo no canal. É rápido, de graça, apenas um clique, ajuda demais o nosso trabalho por aqui. E para assistir vídeos exclusivos, se torne membro e desfrute de benefícios que preparamos apenas para você. Então clica logo no like e vamos nessa. Quando Nott II partiu, tendo sua vida ceifada pela velhice, ele pensou que Spearboy daria continuidade aos seus ensinamentos. Mas a verdade é que o tempo que ele passou com seu filho foi curto se comparado ao tempo que o seu pai, o Nott I, teve com ele e seus irmãos. Será mesmo que Nott II conseguiu marcar o coração de Spearboy com o desejo de um legado poderoso banhado em fúria e governo? Isso o tempo iria responder. 2019, reserva de Masai Mara, Quênia, África. Após conquistar o bando Lookout Pride, ao lado do seu falecido pai, Spearboy era um rei solitário agora. O leão ainda tinha as incríveis habilidades de luta e conseguia caçar sozinho se fosse necessário. Mas sem seu pai para orientá-lo, a sua jornada se tornaria ainda mais intensa e ele precisaria estar atento para não sucumbir à derrota. O rei tinha filhotes para proteger enquanto suas leoas estavam à caça. E em um início de noite na savana africana, a coroa sofreria uma tentativa de queda. Spearboy tinha uma lesão na sua coluna que foi adquirida em seu treinamento cerca de um ano atrás na companhia de seu pai. A coluna do leão era nitidamente desviada. Os veterinários da reserva pensaram que Spearboy não conseguiria voltar a andar depois do que sofreu, como o que chamaram de um golpe do destino. Mas para surpresa de todos, ele não só se recuperou, como se tornou um lutador e caçador ainda melhor que antes. Durante uma noite em que não havia lua no céu, Spearboy estava sozinho com seus filhotes, cuidando deles enquanto suas rainhas providenciavam a comida. Leões têm mais sucesso em suas caçadas quando o céu está mais escuro, sem lua, pois assim as suas presas não os veem chegando. Mas são também nessas noites que os inimigos podem se apresentar de forma sorrateira e silenciosa. Havia um leão escondido em meio aos arbustos secos e ele observava Spearboy em segredo já há algum tempo. Em um único movimento, o leão pulou em cima da lesão da coluna de Spearboy, cravando seus dentes sobre elas. O golpe em questão atingiu em cheio os tendões danificados de Spearboy, fazendo seu rugido de dor ecoar em meio à noite. Spearboy não conseguiu revidar, a dor era intensa e o intruso abateu seus filhotes bem diante dos seus olhos. Spearboy ainda rugia, mas a dor do massacre presenciado e a frustração de não conseguir proteger seus filhotes era ainda maior do que a dor física que ele estava sofrendo. O leão não atacou Spearboy mortalmente, acreditando que ele perderia a vida sucumbindo aos poucos, definhando lentamente e presenciando suas leoas serem governadas por um novo rei. Mas o destino estava ao lado de Spearboy. Naquela manhã, após as leoas voltarem da caçada e perceberem que o seu rei tinha sido substituído, Spearboy conseguiu recuperar um pouco de suas forças e se retirou do local enquanto seu inimigo dormia. Longe dali, em passos lentos e rugidos longos, Spearboy tinha sofrido o primeiro grande golpe da selva. A sua coroa já não existia mais, a sua descendência estava abatida e suas leoas agora pertenciam a outro rei.
O leão ferido ficou recluso por dias em meio às rochas, se alimentando de pequenos roedores. Os profissionais da reserva deixaram de monitorá-lo, pois acreditavam que esse seria seu fim. Porém, Spear Boy tinha uma capacidade incrível de regeneração. Ele tinha escolhido sobreviver a qualquer custo e daria um jeito de se recuperar. Algumas semanas depois, Spear Boy ressurgiu bem em frente aos carros de safari, solitário, com um semblante derrotado e triste, porém determinado a se reerguer. Um leão nômade que caminha sozinho pela savana tem poucas chances de sucesso. Os perigos surgem de todos os lados e dificilmente esses leões conseguem se restabelecer. Grupos famintos de hienas, búfalos enormes e enfurecidos, e principalmente outros leões, são alguns dos muitos desafios a se enfrentar quando se é um leão imerso na solidão de um terreno tão grande. Apesar de Spear Boy ter recuperado sua força, ele não estava conseguindo caçar animais grandes ainda, pelo menos não sozinho. O leão sabia que precisava de um companheiro até que a sua coluna se recuperasse totalmente, ou então poderia ser o seu fim de fato. Sua única chance de ganhar tempo em meio às teias selvagens da história da savana seria formando uma nova coalizão, uma aliança de governo com outro leão macho, e foi isso que ele fez. Spear Boy começou a sua procura meticulosa atrás de um candidato que aceitaria sua companhia. Ele sabia que precisava ser um leão mais jovem, assim ele ofereceria sua experiência em troca da força física do seu companheiro de jornada. Kutite, um jovem e forte leão, apareceu ao longe no horizonte. Spear Boy se aproximou devagar, seguindo Kutite por alguns dias, até que, diante de algumas zebras, Spear Boy ajudou a encurralar uma delas para que Kutite a abatesse em um só movimento. Os leões se alimentaram juntos e agora a aliança estava formada. Kutite tinha a saúde muscular que faltava em Spear Boy, e Spear Boy possuía o conhecimento estratégico que um jovem leão demoraria algum tempo para adquirir. Mas ensinar é mais difícil do que parece. E durante meses, Spear Boy tentou mostrar para Kutite que antes de atacar, é necessário observar os pontos fracos do adversário. E Kutite, no auge da sua juventude, era afoito demais, atacando outros leões sem planejamento algum. Como consequência, a dupla recém-formada precisava se retirar das lutas para conservar suas vidas. Demorou muito tempo para que Spear Boy e Kutite conseguissem conquistar um bando. Somente quando a lesão de Spear Boy sarou totalmente é que eles conseguiram destronar um rei. Spear Boy estava satisfeito. Ao que tudo indicava, ele não tinha herdado a sede de poder e território do seu pai e do seu avô, ou de qualquer outro da antiga coalizão norte. Tudo que Spear Boy queria era reinar em paz e usar a sua força apenas para proteger o seu bando. Mas Kutite almejava mais. A juventude pulsava no seu coração e ter somente um bando era pouco demais para ele. Depois de desenvolver mais as suas técnicas de luta e caça, Kutite abandonou seu companheiro e partiu em busca de um reinado maior. Spear Boy pareceu sofrer a ausência de Kutite, e durante algumas noites ele era visto andando e rugindo ao redor do seu território, como se estivesse chamando por Kutite, na esperança de ter um amigo novamente. Seus rugidos não foram respondidos, e mais uma vez Spear Boy se viu sozinho, sem ter com quem dividir a coroa. O leão foi visto guiando suas leoas que estavam grávidas para um local mais afastado da reserva. Provavelmente ele queria evitar conflitos com outros leões. Em 2021 foi seu último registro, onde Spear Boy aparecia belo e forte, com suas leoas e filhotes. Ele não quis dar continuidade ao legado de conquista e dominação dos seus antepassados, e muitos pensaram que Spear Boy daria um ponto final à era dos Nots sobre as terras de Masai Mara. Porém, em um território tão vasto, onde os Nots tiveram tantos bandos, sua semente continuava a perpetuar. Nos próximos vídeos veremos sobre um dos filhos abandonados de Not I e também sobre uma coalizão formada por seus netos, que superaram os Nots em fúria e em combate. Você não pode perder o que vem por aí, cara. Então já se inscreve ativando o sininho de notificações e clica logo no like. Volte amanhã para saber a continuação dessa jornada épica. Obrigado por assistir. Até amanhã. Fui.